Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de hoje. Uma boa segunda-feira para você, um bom início de semana para você também. Vamos começar a nossa aula agora, aquela aula esperta, aquela aula bacana aí da segunda-feira com conteúdo bom, conteúdo que faça diferença. Não é uma aula de bate-papo que vocês vão ver por aqui, é uma aula realmente com algo que faz toda a diferença na hora da gente pensar numa rede, fazer o projeto, construir a rede, ativar uma rede, enfim. Vai mexer com rede FTTH, você precisa saber de tudo isso que eu vou falar nessa aula aqui de hoje. Mas vamos lá, galera. Então vamos aquecendo os motores aqui para a nossa aula de hoje. De novo, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui na nossa aula. Uma aula que eu acho importante, acho fundamental, acho obrigatório. Quem trabalha com rede, construindo, ativando rede, fazendo projetos, enfim, tem que conhecer sobre os materiais que a gente vai falar agora. E eu resolvi juntar isso tudo em uma aula. Então o que eu vou fazer aqui hoje para você é o seguinte, eu tenho um curso de projetos, que é o Projetos FTTH 2.0, e basicamente nesse curso, metade da carga horária do curso é sobre os materiais. Por quê? Porque para alguém fazer um bom projeto, um bom dimensionamento, essa pessoa precisa entender dos materiais. E o que eu vou fazer aqui hoje acaba sendo um resumo dessa parte dos princípios. Como funciona cada tipo de material, o que a gente tem que cuidar na hora de instalar, na hora de comprar, é isso que a gente vai falar hoje. É exatamente isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque a gente está construindo uma rede que é para durar muito tempo. Só que para essa rede durar muito tempo, para ser um negócio vantajoso, para o nosso provedor ganhar dinheiro, ser um provedor rentável, porque o objetivo final disso tudo é isso, a nossa empresa, o nosso provedor ser um provedor muito rentável, um provedor saudável financeiramente, a gente precisa se cercar de um monte de coisas. Um bom projeto, um bom dimensionamento, boa instalação, boas práticas, bons materiais, enfim, tudo isso tem que estar alinhado para a gente ter uma rede boa. E aí, se a gente tem uma rede boa, o resultado vem logo, logo. Né? Então, por isso que a gente vai falar sobre todos esses componentes. Queria pedir também para você fazer o seguinte. Tira uma foto aqui, tira a foto com você junto, faz uma selfie marcando que você está nessa aula, vai lá, coloca nos seus stories, marcando a Fiber School, marcando Marcelo Grando Machado e mostra que você está fazendo diferente, você está estudando, está indo atrás, está realmente pensando diferente para fazer redes diferentes. O ponto é, a gente tem que deixar de fazer todo mundo igual, a mesma coisinha, do jeito que a gente aprendeu e passar uma vida inteira fazendo isso. A gente tem que pensar diferente, procurar fazer diferente, procurar fazer melhor. Né? Eu sempre coloco como meta, e eu digo isso nos meus treinamentos, que ninguém sabe tudo mesmo, e a gente procura sempre se especializar, estudar, aprender. E eu coloco como uma meta pessoal, eu tenho que aprender uma coisa nova sobre fibra ótica e sobre redes FTTH todo dia. Essa é a minha meta pessoal. Se acabou o dia e eu não aprendi uma coisinha nova, eu vou olhar mais um vídeo, eu vou ler mais uma matéria, eu vou estudar um pouquinho, mas a minha meta é todo dia aprender uma coisinha nova sobre esse mundo de telecom, o mundo de FTTH e o mundo de fibra ótica. E eu acredito que se você fizer isso também, cara, isso te leva a um outro nível de profissional sem dúvida nenhuma. Sem dúvidas nenhuma mesmo. Então vamos lá, galera. O que eu preparei hoje aqui? Deixa eu situar também você de onde você está nesse exato momento. E esse projeto é um projeto agora, desse ano, de 2021. Eu já fiz isso em 2019, repeti em 2021. E o que está acontecendo é o seguinte, nós temos até o final do ano, desde que eu comecei esse projeto até o final do ano, no total, nós encerraremos o ano com 40 aulas, toda segunda-feira, 40 aulas semanais, um conteúdo novo, um conteúdo diferente. E a nossa última aula vai ser no dia 13 de dezembro. Essa vai ser a nossa última aula das segundas-feiras. Né? Nós teremos no total 40 aulas. E atualmente nós estamos aqui na aula 10. Na aula 10, que é hoje, dia 17. E nessa aula a gente vai falar sobre todos os elementos que compõem uma rede FTTH. Todos. Eu vou falar da OLT até o ONU. Então eu vou falar de OLT, de SFP, de cordão, conector, DIO, fusão, splitter, tudo, até a gente chegar na casa do cliente, sobre os ativos, passivos, ferragens, enfim, bastante coisa mesmo. E eu já deixo um convite aqui para a próxima aula, tá? Próxima aula, eu tenho mania de dizer que o próximo conteúdo, a aula está excelente, porque sou eu que faço e eu acho as aulas ótimas, né? E o feedback que eu tenho também é muito bom. Mas na próxima aula vai ser uma aula onde eu vou me aprofundar sobre ferragens, e aí eu já quero deixar um convite aqui para você. A gente vai se aprofundar nas ferragens e eu vou te ensinar a fazer o dimensionamento certo, também quantificar quantas ferragens a gente tem que ter no nosso projeto, aquela rede que a gente vai instalar. Essa aula vai ser semana que vem. Mas hoje então a gente vai falar sobre os componentes, todos os componentes de uma rede FTTH de OLT até a nossa ONU
para a gente entender a rede como um todo. Esse é o ponto mesmo. Então vamos lá, eu não sei se já aconteceu com você, mas para mim já aconteceu muito. Eu trabalho nesse mundo louco e maravilhoso da telecom desde 2002. Em 2002 eu comecei no final do ano um estágio em um provedor de internet, no suporte técnico de um provedor de internet em 2002, um provedor novo, recente, até porque naquela época não era um negócio que existia vários provedores de internet. Eram poucos provedores no Brasil inteiro. E aí eu meio que caí de paraquedas no provedor porque eu já tinha cursos técnicos de máquina, de manutenção de computadores e também de redes, né? Eram 2 mundos que eu já conhecia. Então eu acabei caindo no suporte técnico para fazer o estágio. E lá dentro esse provedor foi uma escola, eu tive muito espaço para crescer lá dentro, eu cresci, eu procurei me informar, eu estudei e realmente a coisa começou a partir dali. Em 2010 eu fui convidado para trabalhar num fabricante de tecnologia, a Parks. E lá foi uma escola também excelente, porque lá eu tive a visão do fabricante. Eu comecei a olhar o outro lado da história, né? Aquela visão de fabricante sobre tecnologia, sobre evolução, sobre futuro e por aí vai. Então o que eu tenho aqui reunido são coisas que eu aprendi desde 2010. Quando eu entrei na Parks, nesse fabricante, eu comecei a engatinhar com os meus primeiros projetos de fibra ótica e meus primeiros projetos FTTH, numa época que nem existia direito o FTTH. Eram poucos materiais, eram poucas informações, era tudo muito vago e aos poucos a gente foi adquirindo essa inteligência, testando, errando, melhorando, aperfeiçoando e eu pude ao longo dessa trajetória auxiliar muitos provedores de internet com isso. E aí aconteceu muito comigo uma coisa, que eu comecei a história assim, né? Aconteceu muito comigo quando eu estava visitando um cliente, quando eu estava acompanhando uma instalação, fazendo um treinamento, da galera me perguntar assim, cara, o que acontece desde que o cliente pega o seu telefone, a sua televisão, entra no Netflix até rodar alguma coisa aqui? O que acontece em todo esse processo até rodar aqui? Bom, acontece muita coisa mesmo, e todas as coisas que acontecem têm que estar funcionando perfeitamente, porque se uma dessas coisas não estiver funcionando perfeitamente, vai travar, vai cair, vai engasgar, o áudio vai perder o sincronismo, a experiência do cliente não vai ser boa. E o cliente vai dizer o quê? Ele vai dizer que a internet do meu provedor é uma porcaria. É isso que vai acabar acontecendo. E a rede é parte disso. Por quê? Porque quando um cliente contrata a internet, quando o usuário contrata a internet, o que está acontecendo? Basicamente, ele está contratando um provedor de acesso à internet. O que significa provedor de acesso à internet? É aquele cara, é aquela empresa que vai fazer o meio de campo que vai te entregar o acesso à internet. Ele é a sua porta de saída para a internet, digamos assim. Então, o que a gente vai ver aqui é que para a internet de fato sair da casa do cliente, do Netflix, do telefone e tudo mais, até de fato o serviço do Netflix, o serviço do YouTube, chegar no YouTube onde você está me assistindo nesse momento, existe esse cara aqui, ó. Existe um meio de comunicação entre a casa do cliente e o provedor. Existe um meio de comunicação que a distância é longa. Um meio de comunicação que a gente não tem como puxar um cabo de rede, ligar no provedor e ligar na casa do cliente, porque a distância é muito longa. E nesse meio de comunicação podem ter diversas tecnologias. Então se trabalhou por muito tempo com tecnologias de rádio, porém com o tempo começou a ter interferência, começou a ter limitações de banda, o rádio não entregava um desempenho maior, etc, etc. Se trabalha com fibra no ponto a ponto para levar um link até torre, nas torres também distribuir com rádio, é uma alternativa. Porém, o que está acontecendo já há uns bons anos e o que está bombando aqui no nosso país, aqui no Brasil, é o FTTH. É poder entregar o acesso com fibra para a casa do cliente. E aí o que acontece de interessante nisso? Acontece o seguinte, acontece que o meio de comunicação de fibra ótica da casa do cliente até o provedor é um meio que entrega muita largura de banda. A gente tem muita capacidade de banda. E aí a gente tem que ficar esperto porque a gente pode ter limitações nas pontas. O que são as pontas? É o INU do cliente, é o Wi-Fi na casa do cliente, é o link de internet do provedor, são os roteamentos do provedor, PPPoE e mais um monte de coisa. Então a gente tem que estar esperto na comunicação como um todo, fim a fim, nesse túnel entre o cliente e entre o provedor. Tudo tem que estar perfeitamente, desde o Fast Connector até a OLT, até o link de internet. Pô, legal. Então o que a gente vai falar hoje? Desse mundo, a gente vai falar a partir desse cara aqui, ó, da OLT.
A gente vai falar quem é a OLT, o papel dela, o que a gente tem que cuidar, as opções de OLT. Nós vamos falar dos cabos que saem do provedor de internet, os cabos óticos que saem do provedor, vão passando pelos postes. Para eles passarem nos postes, a gente tem que prender nos postes, então a gente vai falar das ferragens. A gente vai falar das caixas de emenda, por quê? Porque eu tenho junção de cabos, eu tenho derivações de cabos, eu preciso de caixa de emenda para isso. Nós vamos falar sobre os splitters vão fazer essa divisão da luz, a gente vai falar como que eles fazem isso, quais tipos de splitters existem. Depois a gente vai começar a falar da parte de acesso ao cliente propriamente dito, como que a gente conecta um cliente nessa rede que nós estamos discutindo aqui, que nós estamos construindo talvez uma rede. Então a gente vai falar o que tem lá na casa do cliente para fornecer o acesso e a internet ao cliente. Então, basicamente, eu resumi aqui em 3 telas, mas essas 3 telas, na verdade, eu tenho mais 40 telas aqui que eu vou mostrar para você. Basicamente, a gente vai falar de tudo. A minha ideia é falar de tudo aqui. Já aviso de antemão que essa aula geralmente dura 1h30 e eu não sei se em 1h30 eu consigo passar todo o conteúdo, talvez a gente passe um pouquinho desse tempo, mas não que isso seja um problema. Estou mais preocupado em passar todo o conteúdo do que preocupado com o tempo em si dessa aula aqui. Então você vai ver o seguinte, você vai ver que essa aula é um resumo sobre fibra ótica, sobre componentes, comportamento, o que a gente tem que cuidar e aplicação de cada um desses materiais. Isso é muito importante para todo mundo que trabalha no provedor de internet. Por quê? Nós temos aqui na Fiber School algumas formações que já estão rodando e tem outras que vão vir pela frente. Então, por exemplo, a formação de projetista FTTH. A formação de projetista FTTH eu ensino sobre todos os materiais para depois ensinar a fazer o dimensionamento da rede. Porque a gente tem que saber, conhecer o material que a gente está dimensionando. A formação de construção de rede, que é a nossa última formação, que é a fusão e certificação de rede, é uma formação que também tem um curso de fibra ótica lá dentro, que pega todos os princípios. Então, é um curso de fibra ótica voltado para a construção de rede. São 5 horas só falando desses materiais. Tem também a formação de instalador, que é aquele cara, o técnico IoT, que é aquele cara que faz a instalação do cliente mesmo, que liga da CTO até a casa do cliente. Também tem um curso de fibra ótica lá dentro voltado para a instalação de cliente. Então a gente sempre traz uma formação, todo o princípio que a pessoa tem que ter, o técnico tem que ter esses princípios para poder desenvolver o seu trabalho aí perfeitamente. Hoje, nessa aula, os componentes, eu vou falar sobre eles de forma mais genérica. Eu não posso direcionar aqui para projetista, ou para o cara que faz instalação, para o cara que configura a rede, para o cara que faz a compra dos materiais, ou para o cara que faz de tudo um pouco. Eu não tenho como direcionar exatamente aqui. Então a gente vai falar de todos os materiais, um por um, e eu vou contar um pouquinho do que eu já vi dar certo, do que eu já vi dar errado, o que a gente tem que cuidar e tudo mais. Então a aula de hoje, voltando aqui para a nossa apresentação, nós vamos falar desse meio de comunicação entre o provedor e a casa do cliente, que no nosso caso, em um caso de uma rede FTTH, é a rede PON. Rede PON, caso você não conheça, vem do Passive Optical Network. Esse é o significado dessa sigla PON, que significa uma rede ótica passiva. O que é uma rede passiva? O que é uma rede de fibra ótica passiva? Existe um conceito que é muito bom você entender, porque tudo que a gente vai fazer numa rede FTTH, o bom é a gente dividir isso em categorias. Porque são muitos componentes mesmo. E uma rede PON, Passive Optical Network, é uma rede que o meio de comunicação entre data center, entre POP, entre o provedor até o cliente é um meio passivo. É um meio que não tem regeneração de sinal. Ou seja, desde o sinal que sai lá da OLT do nosso concentrador, do provedor, até chegar na casa do cliente, em nenhum momento esse sinal ele é amplificado. Em nenhum momento o equipamento recebe esse sinal, processa, roteia, sei lá, e entrega esse sinal para o cliente. Não, o mesmo sinalzinho que sai lá da central, ele vai tendo atenuações no meio do caminho, vai perdendo, e ele chega lá na casa do cliente. Durante todo o meio é uma rede passiva, uma rede que não é alimentada, ela não trava, ela não esquenta, ela não queima, é uma rede passiva. Diferente de outras tecnologias. Em outras tecnologias a gente tem que botar torre com rádios alimentados que recebem o sinal e que transmitem o sinal. Isso são pontos de falha. E uma rede passiva é uma rede mais segura, é uma rede que tem menos pontos de falha, desde que nós tenhamos os cuidados certos. Cuidados com conectores, com fibra, com fusão e tudo isso que a gente vai ver, que a gente está vendo já, a gente já começou a ver aqui na nossa aula. Bom, o interessante quando a gente for pensar
em dimensionamento de rede, em construção de rede, ou até mesmo na ativação de uma rede, é a gente dividir pelo menos em 3 categorias, que são os ativos de rede. Ativos de rede são aqueles equipamentos que são ligados na tomada, que precisam de energia, que geram um sinal ou que amplificam um sinal. Então esses caras são os ativos da rede. Depois a gente tem a outra categoria que são os passivos. Passivos é tudo aquilo que eu acabei de falar, que não regenera sinal, que não amplifica o sinal, que não faz roteamento. Ele só entra o sinal numa ponta, sai o sinal na outra ponta, ele não causa nenhuma modificação nesse sinal. São os passivos. E tem o terceiro elemento que são as ferragens. As ferragens é o que a gente precisa para prender os passivos nos postes, digamos assim. Então, eu vou colocar uma caixa de emenda, eu preciso de ferragens para a caixa de emenda. Eu vou lançar uma fibra ótica, um cabo ótico, eu preciso de ferragens para prender esse cabo ótico nos postes. Por quê? Porque, vamos lá, por que é importante separar isso? Tá? E por que eu tenho mais uma aula sobre ferragens a semana que vem? Porque de nada adianta a gente falar em uma tecnologia que é para durar 20 anos e nós não ter os cuidados certos, usar a ferragem certa, boas práticas, uma boa instalação, um bom dimensionamento. A gente vai acabar prejudicando a rede em algum sentido. Então é importante a gente entender cada uma dessas caixinhas, são caixinhas diferentes. E uma dica que eu tenho muito importante, que eu já vi muita gente se perder, e é natural, porque uma rede FTTH tem muitos elementos, é você dividir cada coisa que você está se preocupando. Poxa, o que eu vou resolver agora? Tá, hoje eu vou fazer o dimensionamento de ativos. Legal, cara, foca em ativos. Legal, decidi os ativos. Ok, o que eu vou dimensionar hoje? Hoje eu vou dimensionar os cabos óticos. Foca nos cabos óticos. Esquece o restante da rede. E a galera, no geral, se perde quando pensa na OLT, no splitter, na CTO, na caixa de emenda, no cabo, no drop, no conector, tudo ao mesmo tempo. É ali que a galera se embanana, porque é muito componente, é muito elemento. E aí tem uma diferença muito grande. Uma coisa é o projetista que faz isso todo dia, repetitivamente, desenvolver um projeto. Porque quando ele está pensando em uma coisa, a cabeça automaticamente está pensando em outras coisas. Quando eu olho uma cidade, por exemplo, eu já sei mais ou menos como vai ser o projeto, mais ou menos que cabo eu vou usar, porque eu faço isso desde 2010. Agora, quem está configurando equipamento, lançando cabo, comprando material, contratando gente, demitindo gente, fazendo treinamento, tudo ao mesmo tempo, não consegue se dedicar a ponto de conseguir organizar isso tudo junto. Então, cara, faça uma coisa por vez. Ativos, passivos, ferragem, sinal. Começa a dividir isso em caixinhas que vai ficar tudo muito fácil. Tá? Então, vamos começar pelos ativos da nossa rede. Vamos falar dos ativos de rede. Os ativos de rede, então, são aqueles materiais, aqueles equipamentos, na verdade, que geram o sinal da rede. Eles são os responsáveis por gerar o sinal da rede, por receber sinal, recepção e também por transmissão. São eles que têm a potência, que têm o sinal, que são configuráveis. Esses são os caras, são os ativos. E quando a gente fala em uma rede PON, né, seja uma rede EPON, uma rede GPON, XGS-PON, XG-PON, enfim. Quando a gente está falando de uma rede, de uma tecnologia que usa uma rede PON, que é o Passive Optical Network, a gente está falando de uma OLT. A OLT, ela é o concentrador da nossa rede. O que é o concentrador da rede? O concentrador da rede é aquele cara que distribui o sinal para todo mundo. É aquele cara que vai alimentar vários clientes, que vai mandar sinal para várias ONUs. Existem basicamente 2 tipos de concentradores, 2 tipos de OLT. Existe o tipo de OLT Pizza Box ou Standalone, que é o modelo mais compacto, o modelo geralmente de 1U, e que geralmente pode ter de 4 a 16 portas PON. Falando de GPON, pode ter de 4 a 16. EPON você encontra de 1 porta, 2 portas, 4 portas e 8 portas, mas no GPON geralmente de 4 a 16 portas. E são essas portas que a gente distribui a rede para atender os clientes. E existem os modelos chassis, que é aquela caixa maior que você bota várias placas lá dentro e cada placa também pode ter 16 portas PON. Quando que eu utilizo cada um desses tipos? Isso é muito particular de cada um. Porque muda aqui, muda o dinheiro. Mas também você tem que analisar qual é o tamanho da rede. Se você vai construir uma rede numa cidade pequena que jamais vai passar de 2.000 clientes, por exemplo, de 2.000 assinantes, você consegue trabalhar com uma OLT Pizza Box de 1. Consegue botar seus 2.000, 1.500, 1.000 clientes em um U, em uma OLT compacta.
E aí não faz sentido, a princípio, você ter um chassi gigante lá com várias plaquinhas e acabar gastando mais dinheiro por isso. Agora, se você vai fazer uma rede no centro de uma cidade, que dali do centro você vai conseguir atender mais ou menos uns 8 mil clientes, opa, então pode ser que para você a melhor decisão é o modelo chassi. Ah, Machado, mas eu não tenho dinheiro para o chassi, eu até vou ter 8 mil clientes, mas agora eu vou ter 1.000 clientes, 2.000 clientes. Ok, aí você pode começar com o modelo standalone. Agora a sacada é o seguinte, a sacada é que entre standalone e o modelo chassi, quando você começa a empilhar vários standalone, às vezes fica mais caro que o chassi. Só que tem um outro lado da história. Se você tiver um problema no chassi de alimentação, uma falha crítica, poxa, tem fonte redundante, mesmo assim deu problema, bom, você vai parar o chassi inteiro. E se você tem várias OLTs standalone, você vai parar uma, vai parar duas, mas não vai parar todas. Então você vai ter um impacto menor da rede. Então o que você precisa entender é que existem dois modelos de concentrador. Esses modelos, eles ficam, dois tipos na verdade, né? Eles ficam lá no provedor, ficam no data center, ficam num POP talvez, e eles que mandam o sinal para a rede, eles que mandam o sinal para a rede PON. E aí eu tenho uma aqui, uma OLT, e eu quero falar um pouquinho sobre as interfaces dela. Por quê? Porque as interfaces de uma OLT é muito parecida de um modelo para o outro, de um fabricante para o outro. Um vai ter mais interface, um vai ter uma capacidade maior, mas basicamente são os mesmos tipos de interface. Que é o seguinte, deixa eu pegar a OLT que eu separei para hoje. Essa aqui é uma OLT da Parks, o pessoal da Parks me mandou essa OLT um tempo atrás para a gente conseguir gerar conteúdos, né? E a gente vai ter muito conteúdo esse ano usando esse cara aqui. Inclusive, os próximos conteúdos eu vou começar a botar sinal, vou começar a botar splitter, aferir sinal. Eu vou ir um pouco além, eu quero mostrar mais coisas na prática, né? Sair só do teórico, mas a gente cada vez mais conseguir entrar na prática. Por isso que a gente investe cada vez mais em tecnologia aqui para fazer as aulas. Então, o que a gente tem aqui? Aqui nessa OLT, ela é uma OLT que tem 4 portas PON. Então, esse grupo aqui tem 1, 2, 3, 4 interfaces. Essas 4 interfaces são as portas que nós vamos conectar a rede PON. A fibra vai sair daqui, vai passar pelo DIO, pelo splitter, pela CTO, até chegar lá na casa do cliente. Cada uma delas, em uma OLT GPON como essa, a gente consegue botar 128 clientes. Ou seja, nesse cara aqui, eu consigo ter uma rede para 128, dos 512 clientes eu consigo em uma OLT como essa aqui. O que mais ela tem? O que geralmente as OLTs têm? Portas específicas para gerência. Então, vamos lá, você não criou uma rede de gerência ainda, você vai fazer o primeiro acesso a ela, geralmente é por essas portas aqui. Tem também porta de console para você acessar via serial, né? E essa outra parte da OLT e da maioria das OLTs é um switch. É um switch. Então, o que vai acontecer? Existem aqui 8 portas Ethernet, porta com a capacidade de 1 GB tradicional, e mais 2 portas de 10 GB. Qualquer uma dessas portas aqui pode ser o uplink da rede. Qualquer uma, porque é um switch. Você pode configurar para ser essa ou essa aqui. Tanto faz. Só que a minha dica número 1, poxa, você está trabalhando com fibra aqui. Não usa uma porta de rede para ser o uplink. Usa uma porta ótica. Você vai ter um desempenho melhor usando uma porta ótica. Então, se você tem uma OLT, vai comprar uma OLT que tem a porta ótica na parte de switch, usa a porta ótica para fazer uplink. Para onde? Para o microtik, para o seu roteador, para o seu outro switch, tanto faz, mas que seja um uplink ótico para o outro equipamento que fica acima desse cara, e não um ponto a ponto por cabo de rede. Poxa, você está fazendo uma rede inteira de fibra ótica e está usando um cabo de rede para fazer uplink. Aí não, né? Então usa a porta ótica também e faz um ponto a ponto para o seu uplink. Então esse aqui é um exemplo de uma OLT GPON que tem 4 portas e pode fazer até 128 clientes em cada uma dessas portas aí. Pô, legal. Beleza. Essa, então, é a OLT. É o primeiro componente primeiro equipamento que eu vou falar da rede. A ONU, que é o que fica na outra ponta, é um ativo também, mas eu vou falar lá no final. Porque agora, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar a sequência do provedor até a ONU, até a casa do cliente. Fica mais fácil a gente compreender seguindo essa sequência, né? Então, eu vou começar lá da OLT e vou ir lá para a casa do cliente. Beleza. Próximo item que eu quero falar, próxima categoria, tá? São os passivos da rede. São os passivos da rede. Quem são os passivos da rede? O passivo da rede são todos aqueles materiais que não são alimentados. São aqueles materiais que vão receber o sinal do OLT e vão passar para frente.
Só isso. Ele não é alimentado, ele não trava, ele não esquenta, ele não pode ser configurado também, não tem gerência sobre esses materiais, ele não tem IP, ele é um passivo. É algo que o sinal simplesmente passa por ele, ele não causa nada no sinal, a não ser atenuação. E a atenuação, que é a perda de sinal, ele causa uma perda de sinal justamente porque ele não tem nada que ele possa amplificar esse sinal. Então, numa rede PON, ele só vai perder sinal. Não que isso seja um problema, a tecnologia ela já nasceu pensada dessa forma. E aí o que a gente faz, através do cálculo de potência, é controlar essa perda de sinal para não ser uma perda excessiva, para ser uma perda que fique dentro do range operacional, dentro daquilo que é permitido pela rede em si. Então o primeiro cara que eu quero falar aqui dos passivos é o conector. A gente vai ver muitas conexões da OLT até a casa do cliente. A gente vai ter várias conexões, então eu tenho que começar falando pelo conector. Existem vários tipos de conectores, vários tipos mesmo. Aqui a gente tem uma tela aqui que tem 15 tipos de conector, só que tem bem mais do que 15 tipos de conector. Só que para as redes PON e para as redes externas, o conector que emplacou mesmo, aquele conector que é usado a larga escala, são os conectores do tipo SC, como esse cara aqui, ó, conector do tipo SC. Da onde vem o nome SC? O nome SC é de Subscriber Connector, mas também tem gente que chama de Square, justamente porque ele é quadrado. Ele é um conector um pouquinho maior, ele é um conector bem resistente mecanicamente falando, esse cara aqui. Então ele é um conector que quando a gente tem ele plugado em algum lugar, como eu coloquei aqui nesse acoplador que a gente vai falar daqui a pouco, ele tem uma resistência muito grande, atração. Não que a gente possa fazer isso a todo momento, porque a gente pode danificar a nossa fibra, pode danificar o nosso cabo, pode danificar o alinhador, pode perder sinal. Só que ele tem uma resistência mecânica em relação a outros conectores. O tamanho dele é um tamanho bom que a gente consegue manusear facilmente. Então, nas redes óticas externas, incluindo PON, obviamente, o modelo de conector que emplacou mesmo foi o conector do tipo SC, que é esse cara aqui que tem a mecânica quadrada, justamente pela força mecânica que ele tem. Se utiliza há muito tempo já esse conector, não é nenhuma novidade, e se adotou ele. Agora, o que a gente tem que cuidar sobre as conexões? Existem os conectores que eles são verdes, como esse aqui, que é do tipo APC, e existem os conectores que são azuis, como esse aqui, que é do tipo UPC. Ou do tipo PC, ou do tipo SPC, mas APC é só esse cara aqui. Qual é a diferença entre eles? A diferença é o seguinte, esse cara aqui foi inventado primeiro. Esse cara aqui, a ponta dele, que é o ferrolho, que é onde o sinal passa de um conector para o outro, bem o meio dele aqui, onde passa a fibra, ele é reto. Ele é praticamente reto, tem mais uma curvinha no chanfro aqui e ali, mas a face dele é praticamente reta. Por que isso? Para um conector encostar bem no outro e o sinal passar de um para o outro. Agora, aconteceu um problema com o passar do tempo, que é um negócio chamado ORL. ORL é um reflexo de sinal. É parte do sinal que é transmitido que volta para a fonte emissora. E olha que legal. Eu vou mostrar para você o que é uma ORL, tá? Isso aqui é uma canetinha de visual para gente, Visual Fault Locator é um nome que é para a gente identificar falhas na fibra com os nossos olhos, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse cara aqui e eu estou apontando ele para a câmera. Vou botar de pezinho aqui no meio. Apontei ele para a câmera. Pensa que esse cara aqui é o laser da tua OLT. Esse cara aqui é o SFP lá da OLT. Tá? Porém, numa luz aí que nós conseguimos enxergar. Tá? Quando o conector está reto, parte dessa luz que bate na outra face do conector, no caso aqui a câmera, volta para ele. E aí, se identificou que essa luz é um problema. Essa luz causa reflexo de sinal e o laser do OLT se atrapalha com isso, a comunicação não fica boa. É a mesma coisa quando você faz uma ligação e você está escutando a sua própria voz na ligação. Isso já me aconteceu diversas vezes. Eu escuto a minha voz e com um atraso ainda, com um delay. E aí a gente se atrapalha para conversar, a gente não consegue falar direito. E a OLT é a mesma coisa, ela está mandando luz e está recebendo a própria luz de volta, ela fica doida com isso. Então se fez o seguinte, se criou o conector do tipo APC e a pontinha dele tem um ângulo de 8 graus. Por que tem esse ângulo de 8 graus? Olha só, está aparecendo aqui o nosso laser, né? Olha o que acontece quando eu viro 8 graus para o lado, vou virar para cá, 8 graus para o lado.
Tá vendo a manchinha aqui? Esse aqui é o sinal que bate na câmera e reflete para ele. Quando ele está reto, a manchinha está aqui dentro e a gente não está enxergando. Tá voltando para o laser. Agora, quando a gente bota 8 graus para o lado, o reflexo vai para fora, a ORL vai para fora do conector. Então, o que eu fiz isso tudo para te mostrar o seguinte, que os conectores eles foram evoluindo com o passar do tempo. Hoje nós temos na rede esses dois tipos de conectores aqui, que é do tipo UPC, o tipo azulzinho, e o tipo APC. O tipo APC é uma evolução desse aqui. Esse aqui é melhor que esse aqui. Por quê? Não por perda, mas sim por ORL, porque como ele tem esse corte com 8 graus aqui, tem esse ângulo de 8 graus, o reflexo do sinal vai para fora do conector e a gente não tem um problema de comunicação na rede chamado ORL. Bom, o que nós temos que cuidar? Esse cara é melhor, mas eu não posso conectar ele em locais que deveria ser esse aqui. Eu não posso fazer uma conexão assim, por exemplo. Se eu conectar verde com azul, eu vou ter uma grande perda de sinal aqui, de 3 a 4 dB de sinal que eu vou perder. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas conexões. Então lá na sua OLT, você tem o SFP da porta-PON como esse cara aqui. Esse cara aqui. Os SFPs de porta-PON, todos os SFPs de porta-PON, a conexão deles é do tipo UPC, é azul, é assim. É assim que tem que fazer uma conexão numa porta-PON. Você não pode colocar um conector verde aqui. Por quê? Porque esse cara aqui é o PC. E se você botar verde, você vai perder 3 a 4 dB aqui na saída. Vai queimar na largada, perdendo 3 a 4 dB. Do DIO para frente, que é o que você pode escolher, aí você pode trabalhar com APC. Então, lá na sua LT vai sair com um cordão azul. E no DIO, o ideal é que o seu DIO seja APC e você vai ter isso aqui no DIO, na porta do DIO. Sai azul e entra no DIO APC. Isso aqui funciona perfeitamente, não tem nada de errado. Você casou a conexão certa aqui e você usou um conector melhor no DIO, que é aquilo que você pode escolher. Não pode ser o contrário, porque senão você vai perder aqui 3 a 4 dB, vai queimar na largada. Então o conector que eu precisava falar basicamente é isso. Essa diferença do APC e o PC, o que você pode escolher, escolhe APC, e o que já é o PC, paciência, você vai ter que usar um compatível para não ter nenhum problema de conexão, não perder sinal de bobeira. Bom, então a gente falou da OLT, falou do cordão, falou do conector, na verdade, e aí a gente vai falar do próximo item que eu tenho que falar nele logo no início, que é a nossa fibra. A gente tem que falar sobre a fibra. O que é a fibra? Eu vou resumir rapidamente aqui o que é a fibra. Fibra é um material muito fino, muito flexível, ele é composto por várias camadas e ele é feito à base de vidro. E a função dele, a finalidade dele, a grande finalidade da fibra ótica é transportar luz. É só isso. Ela transporta a luz. Então, uma luz que a nossa OLT manda, ela vai passando por vários locais até chegar nos clientes. E o que a fibra faz? Ela simplesmente transporta essa luz. É como se fosse um túnel. Porém, a fibra ela não é oca. A fibra não é oca. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a fibra não é oca, não. Ela é maciça. O sinal óptico ele vai refletindo lá dentro, né? Tem um processo de reflexão ali, ele vai refletindo até chegar na outra ponta. Claro que essa luz que passa na fibra ótica não é uma luz que os nossos olhos conseguem captar, conseguem enxergar. O que os nossos olhos enxergam é apenas um pedacinho dentre as frequências, os comprimentos de onda que existem. Nós enxergamos do violeta até o vermelho. Esse range do violeta ao vermelho ali tem todas as cores que nós conhecemos, que nós captamos aqui com esse sensor. Tá? Por exemplo, olha só, os raios ultravioleta, onde que eles estão? Eles estão daqui para baixo, e nós não enxergamos, mas a gente sabe que eles queimam a nossa pele, por exemplo. Ainda bem que a gente não enxerga os raios ultravioleta. E para cima do vermelho nós também não enxergamos. O infravermelho, por exemplo, o controle da sua televisão ou o controle do ar-condicionado, o que sai aqui é um infravermelho. Você sabe que é um tipo de laser aqui, sai um sinal, mas se você olhar para ele e apertar, você não vai enxergar também, porque os nossos olhos não enxergam. E aí quando a gente fala em uma rede ótica, para a gente enxergar essas luzes, a gente usa caras como esse aqui, ó.
Power meter. Power meter. Daí o que a gente tem que saber é qual luz a gente quer enxergar para usar o Power Meter. Eu não vou entrar no mérito aqui de ferramenta, não é o objetivo entrar nessa aula aqui em ferramentas, mas é esse cara aqui que a gente consegue enxergar o quanto de sinal tem na fibra, o Power Meter. Beleza. Então o que você tem que saber? Fibra ótica transporta luz. Ponto. E aí a gente tem que cuidar, tudo que a gente faz na rede, para não perder o sinal dessa luz. Para essa luz não chegar com reflexão, para essa luz não chegar muito fraco, para a gente não perder excesso de sinal que a gente não precisa perder ao longo do caminho. Para quê? Para a gente poder entregar uma internet melhor, um link melhor. Entregou um link melhor entre o provedor e entre o cliente, consequentemente, ele vai ter uma experiência melhor, ele vai ter uma internet melhor. Claro que você tem que cuidar das outras coisas também que estão além do link. Legal. Então, o que vai acontecer? O sinal ele sai da porta PON, tem um conector, e para ele conectar lá no DIO, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o DIO, ele vai precisar de um cara chamado cordão ótico, que é o que eu tenho na bancada que eu mostrei aqui para você. Está aqui o nosso cordão ótico. Qual que é a função do nosso cordão ótico? É plugar uma coisa com outra coisa para o sinal sair de um determinado local e conectar e continuar a viagem por outro local. A finalidade do cordão ótico é simplesmente essa: conectar uma coisa com outra coisa. Ponto. E aí tem umas coisas que a gente tem que cuidar. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um tipo de conector, um tipo de cordão, chamado BLI. O BLI, lá dentro dele tem um tipo de fibra, que é o que a gente falou antes. Até nem mostrei a fibra, que é o que a gente falou antes, que transporta a luz. Mas aí o cordão ótico que tem uma fibra lá do tipo BLI, o que vai acontecer? Ela vai suportar um raio de curvatura menor. Então, por exemplo, vou pegar uma fibra aqui, selecionei uma fibra, essa fibra aqui, deixa eu tirar aqui para ver se... Aqui tem uma fibrinha, você está vendo que ela é bem fina, isso aqui é fibra, isso aqui não é fibra, isso é cabo que a gente vai falar daqui a pouco, isso aqui é fibra. Então, existe um tipo de fibra que se chama BLI, e o legal é que os cordões óticos sejam do tipo BLI. Uma fibra BLI... Ela suporta um raio de curvatura menor, que é isso aqui. Isso aqui é um raio de curvatura. Isso aqui é uma grande atenuação de sinal na rede. Tá? E o cordão ótico, o ideal é que ele seja do tipo BLI, pois ele vai suportar raio de curvatura menor do que as fibras, os cordões tradicionais. Né? Então, poxa, vai escolher um cordão ótico? Qual escolho? Escolhe um cordão do tipo BLI, que é melhor, é menos dor de cabeça. Beleza. Então a gente falou da porta PON, do cordão, o sinal saiu da OLT e ele vai conectar onde? Ele vai conectar lá no acoplador ótico, que é esse cara aqui. A função do acoplador ótico, ele não é nada inteligente, digamos assim. A função do acoplador ótico, a única função dele é alinhar um conector com o outro. Simples assim, um conector com o outro. Fazer o alinhamento de dois conectores, para o sinal passar de um conector para o outro. Tanto que, se você pegar um acoplador ótico, ele é oco. Ele é oco aqui no meio, é um buraco. Esse sim é como se fosse um túnel, para os dois ferrolhos dos conectores passarem em linha reta. Então esse cara vai ter em vários lugares da rede. Tá? Esse cara aqui, o acoplador. Por exemplo, aqui nesse cordão que eu mostrei antes. O sinal saiu daqui, passou pelo cordão, chegou no acoplador. Tá? O acoplador, existe ele verdinho e existe ele azul também. Tipo APC e tipo UPC. Só que os dois são iguais. Não muda nada. É só que existem cores diferentes, porque se você vai botar APC com APC, usa o verde. Agora, se você vai botar azul com azul, usa um alinhador azul. Tá? Didaticamente, o correto é assim. Tá? Didaticamente, você não pode usar um acoplador errado, porque você pode induzir alguém a gerar um erro. Né? Eu já tive um problema por isso e daqui a pouquinho eu vou contar ele. Tá? Então, o acoplador, a única finalidade dele é isso. E aí, onde é que esse sinal vai agora? Bom, ele passou pelo acoplador, por quê? Porque ele vai conectar num cara chamado DIO. O que é um DIO? DIO é o distribuidor interno ótico. Qual que é a finalidade dele? Bom, no provedor chegam ou saem os cabos com várias fibras, como essas fibras que eu tenho aqui, várias fibras óticas. Só que como que eu conecto essas fibras óticas
na OLT. Não tem como fazer um conector aqui e plugar direto no OLT. Para isso, a gente faz um acabamento no cabo óptico. E esse acabamento é feito no DIO. Então, como é que funciona? O DIO também existe DIOs compactos, assim como a gente viu no OLT, e existem DIOs maiores, depende do tamanho do projeto. Eu tenho aqui um DIO compacto, que eu vou pegar ele aqui. DIO compacto, tá? Como que é o DIO, a estrutura do DIO? Tá? O DIO chegam os cabos da rua, então está chegando aqui um cabo óptico com várias fibras dentro. Esse cabo ele é preso no DIO, ele está fixado aqui no DIO. Legal. As fibras, os tubos luzes do cabo, que a gente vai falar daqui a pouquinho o que é, eles passam por aqui, as fibras passam por aqui na verdade. Isso aqui é um tubo de transporte que serve justamente só para transportar a fibra para cá, tá? Então a fibra ela chega até as bandejas. E é aqui nessa bandeja onde nós fazemos as fusões para isso tudo virar conector. Então vamos lá, o sinal saiu da nossa OLT, foi para o cordão, chegou na outra ponta no cordão com um conector do tipo SC-APC. Faltou um braço agora, que é esse cara aqui. Tá? E aí esse cara que está vindo o sinal lá da nossa porta PON, a gente vai plugar aqui no DIO. Esse cara a gente vai plugar no DIO. Então o sinal da porta PON ele vai vir aqui, vai vir para a bandeja. Esses conectores aqui eles estão na bandeja de baixo, tá? Então ele veio para cá, deixa eu botar para o lado aqui. Veio para cá, deu umas voltinhas, tem uma espera aqui e tem uma fusão aqui para uma fibra que vai lá para a rua. Então se eu tenho um cabo de 12 vias entrando aqui, com 12 fibras entrando aqui nesse cabo, vai ter 12 fibras enroladas, 12 fusões e cada fusão com um cara diferente desse aqui, com um pigtail desses aqui diferente que a gente já vai falar que é o próximo item, tá? O pigtail. Para quê? Para a gente ter as portinhas para conectar os nossos equipamentos. Quais equipamentos? OLT, switch, conversor de mídia, DWDM, qualquer equipamento que faça transmissão ótica. Aí o sinal vai sair do equipamento, vai plugar aqui, daqui vai ter as fusões e vai para a rua. Então existem DIOs grandes, DIOs pequenos, existem mini DIOs também, que tem lá 4, 6 e 12 posições. Muda muito conforme o projeto. Então se você tem uma OLT com 8 PON e tem lá uma rede pequena, muitas vezes não faz sentido você ter um DIO com 72 posições. A menos que seu projeto vai crescer bastante e você vai usar essas 72 posições um dia. Fora isso, não vale a pena. O que você tem que cuidar no DIO? O DIO você tem que cuidar para que a quantidade total de cabos ópticos que vai entrar no provedor seja compatível com o DIO. Por exemplo, vamos supor que você tem 4 cabos de 24 vias chegando da rua para dentro do provedor. 4 de 24. Isso dá 72 vias. 24, 40, não, 96 vias. 96 vias, tá. Se você tem 96 fibras que vêm da rua para dentro do provedor, que são os 4 cabos, você não pode usar um DIO com 24 posições, um DIO com 48 posições ou 72 posições. Por quê? Porque vai sobrar fibra que talvez você queira usar um dia e você não tem mais como colocar essas fibras nas bandejas porque o DIO já está lotado. Então você vai ter um DIO subdimensionado. Você vai ter um DIO que não tem aquela capacidade total das fibras. Então isso tem que andar junto. Poxa, entrou 24 fibras da rua, DIO de 24 fibras. Entrou 48 fibras da rua, DIO de 48 ou para mais. Para quê? Para você no futuro poder botar mais um cabo. Daqui a pouco você tem 24 fibras hoje, só que o ano que vem você vai botar mais 24. Então o DIO tem que ser compatível com os cabos que estão entrando, com a quantidade de fibra que está entrando dos cabos. Dentro do DIO, nós temos esse cara aqui, ó, o pigtail, que eu tenho um aqui. Nós temos um pigtail. O que é o pigtail? O pigtail, você viu ali no DIO, ele tem um conector numa ponta. Deixa eu colocar aqui que fica melhor para você enxergar. Ele tem um conector numa ponta, que pode ser APC, ele pode ser UPC, tanto faz. E ele tem um cabinho fininho, um cordão, é como se fosse um cordão, porém ele é fininho. E na outra ponta vai ser feita uma fusão. Então vai ser feita uma fusão nele
ele vai ficar pela parte de dentro do DIO e o que a gente vai enxergar na parte de fora é só isso aqui. Mas o que tem lá dentro que você já viu, tem um pigtail que tem uma fusão na outra ponta do pigtail. Aqui tem uma fibrinha verde e uma fusão aqui no meio que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então esse é o pigtail. Ele é como se fosse um cordão óptico. Ele é como se fosse um cordão óptico cortado ao meio, assim, porém mais fino. Por que ele é mais fino? Imagina dentro daquele DIO você acomodar 24 caras desse aqui. Ou você enrolar lá e acomodar 24 caras como esse aqui. O que é melhor? Qual dos dois é melhor para acomodar? É melhor esse aqui. Então o pigtail ele é um pouquinho mais sensível, porém a finalidade dele é dentro do DIO. A finalidade dele não é sair do DIO e plugar direto na porta POM, porque aí seria um ponto frágil, digamos assim, da sua rede. Então vamos lá. Pigtail. Bom, os cordões, os conectores e os pigtails nada mais são do que elementos, componentes que servem para a gente fazer uma emenda ótica. O que é uma emenda? Uma emenda é emendar dois conectores, juntar duas fibras, é fazer a conexão entre os dois para que o sinal passe de um para o outro. Para que o sinal passe, por exemplo, da fibra A para a fibra B. Então a gente pode fazer isso de duas formas. Uma forma com os conectores, que a gente estava falando agora sobre eles, e outra com as fusões. Qual é o problema de fazer com conectores? Conectores têm um problema. A perda do conector ela é muito mais alta do que uma perda por fusão. Muito mais alta. Então, quanto menos conectores eu tenho na minha rede, melhor, eu perco menos sinal. Então, o ideal é que na maior parte da rede, tudo que você puder, faça fusões. Para fazer uma fusão, você precisa de uma máquina de fusão e você vai acabar juntando duas fibras como tem nesse passo a passo aqui. Você prepara a fibra, faz a junção das duas e faz uma fusão. E aí o que você tem isso aqui. É isso aqui que você tem, a fusão. Tá? Onde que você tem fusão e onde que você tem conector? Bom, você vai ter conector na saída da OLT, no DIO, depois o resto da rede vai ser tudo fusão, que a gente está vendo sobre isso, mas vai ser tudo fusão. E aí lá na caixa de atendimento do cliente, você vai ter mais um conector. E lá no cliente mais um conector. Por que isso? Para você não precisar ficar andando com máquina de fusão sempre que você vai ativar cliente. Para você conseguir ativar cliente muito mais rápido do que através de fusão. Então o normal e o número bom é você ter 4 conexões da OLT até o cliente. 4 conexões por onde o sinal vai passar, porque você vai ter uma perda mínima, digamos assim, por conexão. O ideal é que o máximo possível sejam as fusões. Legal, então a gente falou do conector, do sinal, da fibra, por onde vem. E agora eu quero falar o seguinte. Eu quero falar de onde estão esses caras aqui. Por onde passam essas fibras? Por onde passam essas fibras aqui? As fibras, elas passam por dentro de uma estrutura que é o que nós conhecemos como cabo óptico. Então, quando alguém te falar fibra é isso aqui. Cabo óptico é isso aqui. Cabo e fibra são coisas diferentes. Dentro do cabo, tem várias fibras lá dentro. Várias fibras lá dentro. Que estão aqui. Tá? Então, a estrutura dos cabos ópticos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os cabos para rede autossuportada, que é a grande maioria. A grande maioria das redes são redes autossuportadas. Uma rede autossuportada é aquela que é presa direto nos postes, que a gente já vai ver as ferragens também. Nós vamos chegar nas ferragens, tá? Então, existem vários tipos de cabo, muitos tipos de cabo, porque cada tipo de cabo ele foi desenvolvido para um cenário diferente. Então, por exemplo, se você pegar um cabo que ele é AS80, significa que ele pode ser instalado em vãos de poste de no máximo 80 metros. Então, se você pegar um cabo AS80 e instalar em vãos de poste de 100 metros, sabe o que vai acontecer? Com o passar do tempo, esse cabo vai começar a apresentar problema, ele vai apresentar atenuação, algum tipo de problema ele vai ter, porque ele foi desenvolvido para trabalhar num vão de 80 metros. Então, existem vários tipos de cabo e cada tipo de cabo é para um cenário diferente. Por exemplo, olha esse cabo aqui. Esse cabo, ele está escrito aqui CFOA SM AS80G 12FONR. O que significa essa sopa de letrinha? Você não tem que decorar isso, mas você tem que saber que existe um significado dessa sopa de letrinha aqui. Tá? Existem várias colinhas aí para você consultar.
Então, o significado disso aqui é o CFOA quer dizer que é um cabo de fibra ótica de acrilato, é a composição dele. SM ou MM, se ele é monomodo ou multimodo. Toda a rede FTTH, toda a distribuição dela sempre é monomodo, que é o SM. SM é de single mode, esse nome é em inglês, tá? SM, single mode, monomodo. Toda rede PON, ela é SM, ela é monomodo. O AS80 significa que ele é para vãos de poste de no máximo 80 metros, ou seja, não pode instalar num vão de 100, 120, 150, no máximo 80 metros, tá? O ASU, ele é uma outra categoria de cabo. Por exemplo, esse cabo que eu segurei na mão e mostrei para vocês agora há pouco, que é esse cabo aqui, ele é um cabo multitubo. Tem vários tubos aqui dentro e cada um desses tubos tem uma certa quantidade de fibra ótica. É o cabo AS. O cabo ASU é esse cabo aqui. Ele é um cabo mais compacto, por quê? Porque ele tem um tubo luz. O ASU significa que é um tubo luz. O ASRA, AS-Mini RA, ASF, é isso aqui. É cabo de um tubo luz único. E aí, todas as fibras ficam dentro desse tubo luz. Tá? Ele é um cabo mais compacto, ele é um cabo que geralmente tem até 12 fibras, e ele é um cabo melhor para você trabalhar nos ramais, na rede de distribuição, onde você geralmente vai trabalhar com 6 vias, 4 vias, alguma coisa assim para as redes balanceadas. Então, cabo AS, tradicional, que é o cabo multitubo, e o cabo tubo luz único, que é o ASF, ASU, ASRA e AS-Mini RA. Qual o problema de usar um cabo de tubo luz único para o backbone? O problema é que talvez o backbone seja pequeno, talvez você tenha um cabo de 12 vias e talvez 12 vias do backbone não é algo interessante, é algo pequeno que você não vai conseguir ter uma rede muito grande, digamos assim. Qual o problema de trabalhar com multitubo em CTO? O problema é só que é um cabo mais chato para trabalhar, mais grosso, mais duro, mais pesado, mais caro, mas é um cabo mais resistente também, né? Olhando pelo outro lado, ele acaba sendo um cabo mais resistente. Próximo item, por exemplo, de um cabo, o AS80, 120 ou 200, que é o vão do cabo. G ou C é referente à umidade do cabo, se ele é geleado ou seco, se é a proteção anti-umidade do cabo. Quantidade de vias, 12 FO aqui. E o tipo da capa, se é uma capa normal ou se é uma capa retardante à chama, que não vai ficar pegando fogo no cabo lá, se pegar fogo no poste, vai queimar só uma pontinha e vai parar. Então aqui, parei por aqui referente ao cabo. Essa não é uma aula de cabo, é uma aula referente a todos os componentes. E aí a gente saiu do provedor, passou pelos cordões, pelo DIO, pela fibra, e a gente, por enquanto, está no cabo. Bom, aonde que chega o cabo, né? O cabo ele vai chegar em um determinado ponto e nesse ponto a gente começa a derivar a rede. Nossa rede começa a distribuição. Tá? E para isso acontecer, eu vou ter vários cabos e eu preciso juntar esses cabos. Só que essa junção dos cabos tem que ficar num lugar que é protegido, que é hermeticamente protegido. Por quê? Porque a fibra ótica ela é muito resistente, ela é excelente, ela não é perfeita e ela tem muito problema com umidade. Fibra ótica com umidade, se você tiver uma caixa de emenda, por exemplo, um lugar que o cabo está cheio de água, com o passar do tempo o cabo começa a esfarelar, a fibra começa a esfarelar. E aí ela começa a esfarelar, começa a perder propriedade, começa a estragar e logo ela para de funcionar por vez, ela vai esfarelar rapidamente. Então você precisa de um lugar que seja hermeticamente protegido de umidade para juntar esses cabos, que é a caixa de emenda. Primeiro tipo de caixa que eu quero falar é a caixa de emenda. Então a finalidade dela é proporcionar um lugar abrigado, protegido para você juntar os cabos. Que é o que eu tenho aqui, por exemplo. Eu tenho aqui uma caixa de emenda. Essa eu tive que deixar no chão porque ela é grande, acabou o espaço na mesa aqui. Mas eu tenho uma caixa de emenda. Essa é uma caixa de emenda tradicional, não tem nada demais na caixa de emenda. Ela é hermeticamente protegida. Eu vou abrir a trava dela aqui. Faltou uma mão de novo. Tá bem trancada. E o que a gente tem dentro dela aqui? Eu vou tirar a cúpula dela. E aqui dentro dela nós temos vários cabos entrando aqui nela. A gente tem 2 cabos maiores aqui, que são cabos de 48 vias entrando. E a gente tem um cabinho de 6 vias entrando aqui também. Então esses cabos entram nela
existe uma certa reserva de fibra ótica aqui e existem as fusões óticas. Então, por exemplo, a fibra 1 e a fibra 2, por exemplo, do cabo principal, esse cabo de 48, pode ter uma fusão para fibra 1 e para fibra 2, por exemplo, desse cabo menor aqui, que é um cabo de tubo lúcido único, que é um cabo de 6 vias. O que você tem que cuidar numa caixa de emenda? Você tem que cuidar para fixar, para estar fixado muito bem os cabos, tem elementos aqui para você ancorar os cabos, usar o tubo lúcido o tubo de transporte para transportar a fibra de uma bandeja para outra, para você não ter problema da fibra quebrar ou dela atenuar aqui embaixo, e precisa prender muito bem os tubos luzes. Os tubos luzes têm que estar ancorados na caixa. Por quê? Porque essa caixa vai balançar, vão bater, talvez a concessionária vai soltar ela para trocar poste, essa caixa vai ficar pendurada. Então tudo tem que estar muito forte aqui para não danificar as fibras que estão dentro da caixa. Esse é o ponto. Então, para ter uma rede boa, precisa de boas caixas que sejam bem vedadas hermeticamente. Se você não tiver caixas bem vedadas, o que vai acontecer? Vai entrar umidade, o cabo pode soltar, pode arrebentar as fusões, mas também pode simplesmente o sinal atenuar com o passar do tempo, a fibra começar a esfarelar por umidade, entrar inseto, se a caixa não estiver bem vedada, entra inseto também, e aí a sua rede vai ter problema, essa rede vai ter pepino. Geralmente nas caixas de emenda ficam splitters, que a gente vai falar na sequência sobre os splitters, que são os splitters que dividem o sinal de luz, mas que ficam os splitters de primeiro nível. O que é o splitter de primeiro nível? O splitter de primeiro nível é aquele cara que recebe o sinal da porta PON e ele distribui o sinal para as outras caixas. Ele é um splitter que não tem cliente. É o splitter de primeiro nível, a função dele é receber o sinal e entregar o sinal para os outros splitters. Tá? Por exemplo, esse cara aqui, ó, tá? Essa próxima tela aqui. Esse aqui, ele é um splitter, ele é uma representação de um splitter de 1 para 2, e os splitters de 1 para 2, eles podem ter dois tipos de splitters. Tá? Você já deve ter ouvido falar, ou vai ouvir falar por aí, que são os splitters balanceados e os splitters desbalanceados. Tá? O que é o balanceado e o desbalanceado? O splitter balanceado é aquele splitter que divide o sinal de luz igual para todas as saídas. Ou seja, se ele tem duas saídas, ele vai mandar 50% de luz para cada uma das saídas. Se ele tem 4 saídas, ele vai mandar 25% de luz para cada uma das 4 saídas. Agora, o splitter desbalanceado, ele tem só 2 saídas. E cada uma dessas saídas, ele manda uma intensidade diferente. Ele pode mandar 80% para uma e 20% para outra. Ele pode mandar 10 para uma, 90 para outra, 25 para um, 75 para outra, enfim. Existem 11 modelos de splitters desbalanceados. O objetivo aqui não é falar do cálculo de splitter e tal, a gente tem outras aulas disso. Mas o objetivo é falar que existe um elemento chamado splitter que ele divide o sinal de luz e geralmente esse splitter, o splitter de primeiro nível, ele fica dentro da caixa de emenda. Então eu vou pegar de novo a caixa, que está aqui. Esses materiais grandes é ruim de ficar na mesa aqui, mas eu vou pegar de novo a caixa e eu quero mostrar para você o seguinte. Aqui dentro dessa caixa, eu vou botar aqui que fica melhor, na outra câmera aqui. Aqui dentro dessa caixa, olha só, entram as fibras que eu falei antes, tem as reservas, beleza? E aí, aqui dentro está o splitter, ó. Esse metalzinho aqui, ó. Aqui é o splitter. Então aqui embaixo tem uma entrada e aqui embaixo desse splitter, aqui em cima, perdão, tem 8 saídas. Tem 8 fibras que estão enroladas aqui. Então o sinal entra por aqui, esse cara divide para 8 saídas e essas 8 saídas alimentam as caixas. Nesse caso aqui, eu tenho uma fusão que é a entrada do splitter e eu tenho 3 fusões de 3 caixas aqui, que seriam 3 possíveis caixas que esse splitter aqui iria fazer o atendimento. Então nas caixas, geralmente, nas caixas de emenda, ficam os splitters de primeiro nível, que podem ser aquele splitter balanceado ou pode ser o desbalanceado também. Eu tenho um splitter desbalanceado aqui, uma entrada, 2 saídas, saída vermelha dele é a saída de 70% e a saída azul desse cara aqui é a saída de 30%. Tá? Então geralmente eles ficam nas caixas. E o splitter, uma coisa interessante, como eles ficam na caixa, esses splitters geralmente são compactos.
como esse aqui. Ele é um splitter que o cabinho dele é um splitter compacto. Existem alguns splitters com esse cabo aqui também. Só que, vamos lá, olha o tamanho do splitter que tem esse tipo de cabo aqui. Imagina botar isso numa caixa de mena. Então tem que ser esse tipo aqui para colocar nas caixas, porque o espaço lá é limitado. Simplesmente por isso, porque o espaço lá é limitado. E esses splitters, eles podem ser de vários formatos. Tá? O formato do splitter não quer dizer nada sobre a capacidade dele, digamos assim. Tá? Por exemplo, ele pode ser um splitter não conectorizado nas duas pontas. Não conectorizado nas duas pontas, que geralmente está escrito como NC, que é de não conectorizado. Por quê? Se eu vou colocar dentro de uma caixa de emenda, por exemplo, poxa, para que eu vou botar um splitter com conector ali dentro? Boto um splitter não conectorizado, faz fusão nas pontas e ele é um splitter mais compacto, eu consigo usar caixas menores, não preciso botar um splitter gigante lá dentro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o splitter conectorizado, tá? Eu vou falar ele depois de falar da caixa CTO, porque geralmente ele está na caixa CTO. Que é o nosso próximo tópico aqui, inclusive, tá? A caixa CTO. Bom, o sinal saiu do OLT, entrou no DIO, passou pela fibra, passou pela caixa, passou pelo splitter de primeiro nível e chegou na caixa de atendimento de cliente, que é a CTO, Caixa de Terminação Ótica. Qual que é a finalidade dela? A finalidade dela é o seguinte, é a gente ter uma caixinha lá no poste pronta para quando a gente for instalar a internet de um cliente, pegar uma portinha dela e levar com um cabinho drop e ligar lá na casa do cliente. Então eu tenho uma CTO aqui também, para a gente falar um pouquinho sobre ela, que é esse cara aqui, essa CTO gigante aqui. Gigante não, tamanho de todas as CTOs, bem dizer, né? Mas eu tenho uma CTO aqui, tá? Essa CTO tem dois cabos entrando nela aqui, processo de sangria. O cabo ele é cortado parcial, digamos assim, tira a capa do cabo, não corta os tubos luzes, dobra o cabo, enfia dentro da caixa e depois lá dentro só abre o tubo luz que precisa e só quebra a fibra que precisa, o restante passa reto. Isso é um processo de sangria, é interessante você conhecer também. Tá? Então entra o cabo nessa caixa, uma fibra vai alimentar essa caixa, as demais continuam para alimentar as próximas caixas da rede e aqui a gente conecta os nossos clientes. É nesse tipo de caixa que são conectados os clientes. Essa caixa ela também precisa ser muito bem vedada para não entrar água, para não entrar umidade, para não entrar insetos também. E ela é nesse formato aqui. É nela que os clientes estão conectados. Tá? Então o cabo aqui está ancorado, está preso, tudo certinho como tem que ser. Né? Inclusive a gente montou essa caixa aqui no curso de construção de rede. E nessa caixa aqui, os clientes são conectados. Por exemplo, aqui tem capacidade de até 16 clientes, tem 16 portas. Porém, o que tem aqui são 8. Essa caixa está habilitada para 8 clientes. A parte de trás da caixa, o que tem aqui, simplesmente é um splitter. Assim como o splitter lá da caixa de primeiro nível, lá, a caixa de emenda. A diferença é que esse splitter aqui, ele é um splitter 1:8, e ele tem aqui os conectores. Ele é um splitter que é como se tivesse um pigtail no splitter. Ele já vem pronto, como se fosse um pigtail. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter esse splitter alimentado por uma fibra que vem da rede. E aí, o que o técnico vai enxergar quando vai fazer a instalação no cliente são as portas para fazer o atendimento. Ele vai pegar lá, lançar o cabinho para o cliente, prender o cabinho na caixa, devidamente prender o cabinho na caixa e pronto. Fechar ela e vedar muito bem para não ter problema com umidade, para não ter problema com inseto, enfim, para não ter nenhum problema de comunicação. Por que é importante caprichar nessas vedações? Porque pode ser que a concessionária vai lá trocar poste, a sua caixa vai ficar assim, ó. Quanta caixa por aí eu já vi assim? Quanta caixa eu já vi assim? Certo? Então existem vários tipos de caixa, mas a finalidade de uma caixa CTO ela é exclusiva para atendimento de cliente. Tá? Existem vários tipos de CTOs, vários modelos, várias marcas, mas só que tem uma diferença muito importante entre elas, que é o seguinte. Existem caixas que foram dimensionadas para trabalhar no poste. E existem caixas que foram dimensionadas para trabalhar no vão do poste, que é pendurado lá no vão do poste. Então isso é uma coisa que você tem que entender. Poxa, na minha cidade pode usar CTOs no poste, então você compra uma caixa que é para poste. Na minha cidade não pode mais no poste, na minha cidade estão botando no vão do poste. E aí obrigatoriamente você vai ter que comprar uma caixa para vão de poste.
Se você tiver a caixa errada, você vai ter que fazer alguma adaptação e as adaptações são perigosas. Então é melhor pensar um pouquinho antes, né, do que depois ter que fazer alguma adaptação. Então nessas caixas geralmente são os splitters conectorizados, como esse aí que está na apresentação e como esse que eu vou mostrar aqui para você também. São os splitters conectorizados, como esse aqui, tá? E aí se o splitter vir, por exemplo, com um conector na entrada também, o que o pessoal faz é corta ele aqui, não tem problema, corta a entrada e faz uma fusão. Só que você pode comprar ele já cortado. Não tem diferença nenhuma. É o que fica mais fácil para você. Daqui a pouco o distribuidor lá só tem com conector na entrada também. Tudo bem, compra, corta e monta. Agora, o que é importante é ter os conectores na saída, tá? Para você conseguir deixar tudo prontinho lá para ativar os seus clientes, tá? Então, por enquanto, até aqui, a gente veio com o sinal do OLT, passou pelo DO, pela fibra, etc, pelos splitters e chegou na caixa de atendimento. Ou seja, a rede está pronta. Eu falei de todos os componentes, todos os passivos da rede até a CTO, tá? Depois a gente vai falar sobre ferragens ainda, tá? Então eu falei de todos os componentes. Agora, eu vou falar dos componentes que envolvem a instalação do cliente. Porque geralmente são equipes diferentes. É uma coisa interessante, que para ter produtividade, geralmente um provedor tem equipes diferentes. Tem uma equipe de construção de rede e tem uma equipe de ativação de cliente. Esses caras aqui são bons e ágeis e excelentes em construir rede. Esses outros caras são bons, são ágeis, são excelentes em ativar cliente e se comunicar com o cliente também. Explicar tudo certinho para o cliente, ser um cara educado, não deixar lixo na casa do cliente, todo aquele monte de coisa que a gente já vê bastante por aí o pessoal falando, tá? Então, depois que a rede está pronta, que o sinal foi aferido, o sinal está certinho como deveria ser, como diz o cálculo de potência, a gente começa a ter os elementos que são de ativação de cliente. Uma das coisas que revolucionou a instalação de cliente é esse cara aqui, ó, o Fast Connector. Esse cara aqui. O Fast Connector, ele é um conector mecânico, ele é um conector que quando você vai ativar um cliente, você não precisa fazer uma fusão. Antigamente, quando a gente ia fazer uma instalação de um cliente, tinha que lançar um cabo, tinha que botar um material chamado PTO, que é uma roseta ótica, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre ela, mas tinha que colocar uma PTO, tinha que colocar uma roseta, tinha que fazer uma fusão, tinha que acomodar a fusão na PTO, tinha que fazer lá na CTO também. Então era um processo muito trabalhoso, muito demorado e também o risco de você estar com uma máquina de fusão no dia a dia no campo. E aí com o passar do tempo se criou esse cara aqui que é o Fast Connector. O Fast Connector você tem meia dúzia de ferramentas, é um kit relativamente simples e aí você monta o conector direto no cabo. Bom, o processo dele é um processo 100% manual, eu não vou entrar no mérito aqui do processo, o objetivo aqui não é esse. Eu só quero comentar que existe um processo, existem cuidados, você tem que ter um conector bom e você tem que ter um clivador bom. Você precisa de tudo isso para fazer um conector bom. Se você fizer o processo errado, ou o conector é ruim, ou tem sujeira, ou o clivador está ruim, vai ficar um conector ruim. Conector ruim, sinal ruim, reflexão, rede ruim, internet ruim. Ponto. O fim é certo, vai ter algum tipo de problema, tá? Então ele é um processo todo manual, tem alguns passos, você tem que estar atento aos passos, tem que estar atento àquilo que o fabricante te orientou, e aí você consegue fazer bons conectores. Para fazer a instalação de cliente hoje em dia, o cabo que se utiliza é o cabo do tipo drop compacto. É um cabo de tipo drop compacto, que é esse cara aqui. Eu vou separar um aqui para mostrar para você. Esse cara aqui. A grande vantagem do cabo do tipo drop compacto é que esse tipo de cabo aqui, esse do meio, tá, pessoal? Esse tipo de cabo aqui, o cabo compacto, ele suporta o Fast Connector. Aqui, ele suporta o conector mecânico. Então, a gente prepara o cabo, corta aqui, cliva, usa gabarito, etc, e monta esse cara na pontinha aqui. Essa é a sacada dele. Rápida, instalação rápida. Né? Em 2 minutos o cara monta um conector mecânico bem feito, com todo cuidado, todo o processo, sem correr. Consegue fazer um conector muito bom sem correr. Tá? O cabo do tipo drop, todos os cabos do tipo drop, a finalidade dele é ativação de cliente. Ou seja, da CTO, da caixa de atendimento até a casa do cliente. Um lance curto, um lance pequeno, uma instalação, um cliente. Tá? Então não é um cabo indicado
para construção de rede. Por quê? Porque compara a resistência mecânica desse cara aqui com uma resistência de um cabo de tubo luz único. Olha a diferença entre os dois. Qual que é mais resistente? Até vou botar aqui que fica melhor. Drop e tubo luz único, que é um cabo pequeno. Qual é mais resistente? Obviamente esse cara aqui. E agora, o drop versus o multitubo, que é esse cara aqui. Qual é mais resistente? Esse cara aqui, para construção de rede. Então o drop, ele é o cabo mais problemático das redes FTTH, é o drop. Só que a gente usa e a gente tem que usar para ativação de cliente. Por quê? Porque é um cabo fácil para trabalhar, porque ele suporta conector mecânico e porque é um cabo barato também. É um cabo que custa seus 40, 50, 60 centavos o metro. Então ele é um cabo barato, ele é o cabo que a gente utiliza para ativar cliente. Isso não é nenhum problema, desde que a gente tome os cuidados certos, tenha um cabo bom, use um conector bom e faça o procedimento correto dessa instalação. Beleza, então, sinal saiu da OLT, passou pela fibra, pelo DIO, chegou na caixa de atendimento, saiu pelo Fast Connector, saiu pelo drop e chegou aonde? Chegou na casa do cliente. A gente está chegando nos últimos elementos antes de falar das ferragens. Tem um monte de coisa sobre ferragens ainda, tá? Chegou na casa do cliente, tem várias formas que a gente consegue fazer o atendimento do cliente. E não existe o certo, o errado ou o padrão. Não, tem várias formas e aí o projetista, o provedor tem que escolher qual que é a forma que o provedor vai adotar, qual a melhor forma que o provedor vai adotar. O que pode acontecer? O cabo que chega na casa do cliente, ele pode ser conectado, por exemplo, direto na ONU. Isso aqui é uma ONU pequenininha, uma ONU compacta. E o cabo que chega na casa do cliente, ele pode ser conectado direto na ONU. Tá? Agora, qual que é o cuidado? O cuidado é, se essa ONU fica solta, em cima de um móvel, por exemplo, imagina que tem o cabo aqui, ó, faltou o cabinho aqui na mesa para mostrar, tá? Mas se essa ONU fica solta em cima da mesa, no mexer a ONU para cá, para lá, pode forçar o cabo, pode atenuar ou pode quebrar o conector. E aí você vai ter um chamado para trocar um conector. Quanto custa um chamado para trocar um conector? Poxa, você vai gastar uma hora técnica, vai gastar gasolina, vai gastar mais o conector. Enfim, você vai ter um custo para refazer um conector. Por quê? Porque ficou direto. Então, quando uma ONU está solta, o ideal é usar uma PTO, usar uma roseta ótica, que a gente já vai falar o que é. Agora, se a ONU fica fixa em algum lugar, se essa ONU está fixa, por exemplo, aqui no cantinho, ó, lá naquele cantinho tem uma ONU fixa. E aí o drop está entrando por baixo e está indo direto na ONU, porque essa ONU está fixa lá. Então, se a ONU está pendurada na parede, o drop não vai ficar mexendo, não vai danificar o conector. E aí você pode entrar com ele direto, sem problema nenhum. Agora, a grande maioria das ONUs o pessoal deixa solta, né? E aí, se a ONU fica solta, o ideal é usar isso aqui, que é uma PTO, é uma roseta ótica. PTO é de ponto de terminação ótico. E o que se faz numa PTO? Se tem o seguinte, você chegou com essa ponta do drop, está lá no splitter, lá na CTO, isso aqui está na CTO, e o drop chegou dentro da casa do cliente. Na casa do cliente, a PTO, ela pode ter uma pequena reserva aqui e um conector mecânico, igual o conector que está lá, está aqui dentro. E aí você vai tirar a tampinha aqui. E nessa saída vai ter um cordão ótico, como esse cordão aqui. Verde aqui APC, porque é APC aqui. E na outra ponta dele, verde, porque é verde aqui também. E aí você vai ter isso aqui no cliente. Chega o drop, conector, APC, cordão, APC na ONU. Por que isso? Porque se a ONU fica solta na casa do cliente, o cordão ele é muito mais flexível. Se mexer a ONU, não vai danificar como o cabo drop. O cabo drop ele é mais duro, ele não é tão maleável. E se esse cordão for BLI, melhor ainda. Melhor ainda, pode mexer que não vai ter atenuações. Claro que tranco, puxar, bater, isso vai danificar, ok. Só que o movimento, isso não é um problema. Então, quando a ONU fica solta no cliente, o recomendado é usar uma PTO, um ponto de terminação ótico. Que você pode vir com o drop e ter um conector lá dentro, ou também você pode vir com o drop
você pode vir com o drop, prender o drop, e você pode ter uma extensão ótica, que é um meio cordão aqui e uma fusão lá dentro. Você pode ter assim, desse tipo também, tá? Muda conforme o seu padrão. Mas a minha dica é, a ONU fica presa no cliente, ok, entra com o cabo drop direto no ONU, não tem problema, deixa tudo fixo que não vai dar dor de cabeça. Agora, a ONU fica solta na casa do cliente, que é a grande maioria, aí começa a prestar atenção na PTO, porque ela pode te salvar de muitos chamados. E aí você não tem um custo do chamado, e além disso, esse tempo que você está arrumando o cliente, você poderia estar instalando cliente novo. Né? E aí o que é melhor? Instalar cliente novo ou arrumar cliente que deu problema? Tá? Então, essa é a PTO. E a gente já está lá na casa do cliente. Então, o último elemento que a gente vai falar, o último componente da casa do cliente, a chegada do link, é a ONU. É a ONU, como essa aqui. Esse aqui é um exemplo de ONU. Tá? A ONU, basicamente, o que ela tem? Ela tem a entrada de fibra ótica, que tem um pigtail lá dentro, que tem um acoplador que a gente viu, e que tem um laser aqui. É tipo um SFP, só que é um laser mais comum. Por quê? Porque a ONU é mais barata, ela tem que ter um laser mais comum. Uma ONU custa R$159, uma ONU comum. Um SFP custa 300. Então esse laser é um laser um pouco mais comum. Tá? Então aqui está lá na casa do cliente para ele converter o sinal de fibra em rede. Tá aqui, portinha de rede. Ele pode converter em portinha de rede ou pode ser uma ONU com Wi-Fi integrado. E aí o que vai acontecer? Vai ter ONU, vai ter mais componentes de Wi-Fi, vai ter umas anteninhas e o sinal chega por fibra e ele distribui pelo Wi-Fi. Mas a ONU, ela é o equipamento que faz essa conversão do sinal de fibra, GPON, EPON, XGS-PON, XGPON, NG-PON2, enfim, tanto faz a tecnologia, mas ele vai fazer essa conversão para entrega na casa do cliente. Pode ser uma ONU simples, apenas com uma portinha de rede e ligar um roteador Wi-Fi convencional nele, ou pode ser uma ONU mais encorpada. Pode ser uma ONU, por exemplo, que tem portas de telefonia, tem portas de vídeo overlay, pode ter vários outros tipos de serviço também na ONU. Esse é o último componente na casa do cliente. Então, olha só, falei de todos os componentes, nem contei quantos são, mas são vários. Falei de todos os componentes, desde o OLT até a casa do cliente. E agora eu quero falar das ferragens. Por quê? Porque todos esses componentes que nós vimos, todos eles, a gente tem que prender eles nos postes. E se a gente prender errado, a gente tem redes ruins, a gente pode danificar o material, a gente pode ter oscilação de rede, pode ter um monte de problema. Então eu quero falar aqui sobre ferragem, os tipos de ferragem e quando se usa mais ou menos cada tipo de ferragem. Na próxima aula eu vou ensinar a dimensionar as ferragens. Eu vou falar mais sobre as ferragens, mas eu vou ensinar a dimensionar elas também. Tá? Por enquanto aqui a ideia é falar sobre elas, onde que a gente usa cada tipo delas. Tá? Então, vamos falar das ferragens. E para falar das ferragens, a gente tem que entender o seguinte. A gente tem que entender que nós precisamos prender um cabo no poste, que a maioria das redes são autossuportadas, né? Ou a gente tem que botar numa tubulação, enfim, mas a grande maioria é autossuportada, por isso que eu vou falar de autossuportada aqui. E a gente tem que entender o cabo. A gente tem que conhecer o cabo para poder dimensionar a ferragem. Não tem como dimensionar a ferragem sem conhecer o cabo. Qual o cabo que é, qual é o vão do poste, etc, etc. Tá? Então, basicamente, o que a ferragem faz? A ferragem, ela suspende ou ela ancora o cabo. Tá? O que é uma suspensão e uma ancoragem? É o seguinte, ancoragem é quando a gente prende o cabo no poste para ele não correr nesse sentido. Então, eu tenho o meu cabo de fibra ótica lá e o meu cabo não corre nesse sentido. No sentido horizontal, ele não está correndo, ele está preso. Existe a suspensão ela prende a fibra para a fibra não fazer esse movimento vertical. Ou seja, a grande finalidade, ele prende também para não fazer isso aqui, só que a grande finalidade é esse movimento aqui. Ele é mais eficiente para esse movimento vertical do que para o movimento horizontal. E aí a gente se preocupa também com as reservas técnicas. Nas reservas técnicas, o cabo também é ancorado. Por quê? Porque a gente tem que prender o cabo no poste, os dois lados dele, como a gente tem na primeira foto, para a gente poder deixar várias voltas, 20 metros, 30 metros, 40 metros de cabo, depende de cada projeto, mas para deixar uma reserva ali para fazer ampliação, ou para instalar uma caixa de emenda, ou para instalar uma caixa CTO.
Então a gente também tem que ancorar o cabo, tem que prender o cabo para isso, tá? Então, quando que a gente usa cada tipo? Tipo de ancoragem, tipo de suspensão e tipo de reserva. Quando a gente tem uma rede FTTH, a rede FTTH ela tem uma característica interessante em relação aos outros tipos de rede, tá? Uma rede FTTH, geralmente, 60% da rede é ancorada, no mínimo. Por quê? Porque tem bastante caixa. Se tem bastante caixa, tem mais ancoragens do que passagens. Sempre que tiver uma caixa, eu vou ter que ancorar. Então, por característica, a maior parte da rede já é ancorada. E aí a gente tem que saber, então, onde que são as passagens. E para acertar as passagens, o que a gente tem que cuidar, tá? De novo, eu não quero atropelar a aula da semana que vem, só vou dar uma passada mais por cima para falar das ferragens, tá? Quando a gente tem meio de quadra é um lugar que geralmente é mais seguro. Então, se eu não tenho nenhuma caixa no meio da quadra, eu posso utilizar a passagem. Se eu tenho esquinas, as esquinas é mais comum rompimento. Então, o ideal é que nas esquinas eu tenha ancoragem dos cabos. Por quê? Porque se passar um caminhão, por exemplo, é bem provável que o cabo vai arrebentar nesse trecho aqui. Se a ferragem for boa, é bem provável que o cabo vai arrebentar apenas no vão, nesse vão aqui do cruzamento. Se a ferragem for ruim, se eu fiz uma suspensão aqui, por exemplo, ao invés de uma ancoragem, pode ser que o cabo arrebente mais para cá. E aí eu tenho que trocar um vão de cabo maior porque eu não ancorei ele na esquina. Então o ideal é que nos cruzamentos, por exemplo, sejam pontos que os cabos estejam ancorados, que eles estejam presos no poste, caso tenha algum tipo de rompimento. Fora isso, nós temos que ancorar o cabo quando o cabo muda de direção. Por exemplo, o cabo estava indo do lado direito da rua e mudou para o lado esquerdo. Ou tem uma curva e aí o poste ele não fica mais alinhado, né? Ele tem que ser deslocado. E esse deslocamento do cabo, essa troca de rota do cabo, ela é superior a 10 graus. A diferença. Se o cabo mudar mais de 10 graus para um lado, para o outro, para cima, para baixo, obrigatoriamente eu tenho que ancorar também, para não danificar o cabo. Se eu não fizer isso, eu danifico o cabo, eu danifico os tubos luzes e eu posso danificar as fibras também. Isso tanto faz se é para um lado, para o outro ou para baixo, para cima. Nesses 4 sentidos a gente tem que ancorar o nosso cabo para fazer a troca de direção. Então a gente não pode ter isso aqui. Por exemplo, olha essa curva que o cabo faz. Ele faz uma curva aí de mais ou menos 15 graus, pelo que dá para ver na foto, né? E essa curva aqui, superior a 10 graus, pode danificar o cabo. A gente pode ter um problema com o cabo nesse sentido, tá? Então, aqui é um ponto que deveria ter sido ancorado no cabo. Agora, qual é o problema? Às vezes no projeto a gente não enxerga esse tipo de coisa. Às vezes no projeto você recebe os postes todos alinhadinhos, eu faço bastante projeto, então os postes estão tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Só que quando a galera chega para instalar lá no campo, pode ser que mudou um pouquinho, pode ser que um poste foi implantado um pouco mais para o lado, um poste foi substituído, e aí começam a ter algumas diferenças de ângulo. Então a equipe que está no campo tem que ter conhecimento, tem que ter autonomia para fazer esses ajustes, porque pode acontecer alguma coisa que não estava previsto no projeto, porque no projeto os postes estavam alinhadinhos e estavam certinho, tá? Então mudou mais do que 10 graus, ancora ele para não ter dor de cabeça, tá? Fora isso, então, a gente ancora onde a gente tem caixas de emenda, eu tinha comentado isso agora há pouco, e a gente ancora ele também aonde a gente tem CTOs. Onde a gente tem CTOs, a gente tem que prender o nosso cabo também dos dois lados para poder instalar as nossas caixas, tá? Bom, para ancorar, a gente precisa de um determinado kit para ancorar ele, tá? Que é o que a gente vai falar na aula que vem. Então, a única forma da gente saber certinho onde a gente vai ancorar, quantos kits a gente vai usar e tudo mais é fazendo o projeto de compartilhamento. Por quê? Porque no projeto de compartilhamento a gente tem que desenhar poste por poste, tá? Só que para ancorar no projeto, sem o projeto de compartilhamento, a gente pode estimar também fazendo algumas contas, tá? E aí a gente trabalha com kits. Então, para ancorar um cabo, por exemplo, num poste, eu vou precisar de um material chamado BAP, que ele abraça o poste, ele é de aço galvanizado, ele abraça o poste, tem um parafusinho, que é o parafusinho em formato de J, e ele tem vários tamanhos de BAP. Por quê? Conforme a bitola do poste. Então, se eu tenho um poste muito largo, eu tenho que usar uma BAP maior, uma BAP 100, uma BAP 120 centímetros. Se eu tenho um poste pequenininho, fininho, eu posso usar uma 80, posso usar uma 40 centímetros. Depende muito do poste, daquele lugar que você vai instalar. Então, você tem um elemento chamado BAP, que é o que abraça o poste. Ok? Ele está preso no poste.
E aí na BAP é preso o suporte que vai prender o cabo. Então, por exemplo, um suporte olhal. O suporte olhal, ele também é de aço galvanizado e ele fica preso na BAP. Então, o que acontece? Essa fitinha, esse vão aqui dele, essa parte redonda é a parte que ele abraça o poste. E esse vão, esse rasgo aqui, é onde a BAP vai passar por dentro. Ela vai abraçar ele e vai prender no poste. Nesse cara aqui, é colocado esse parafuso, que é o parafuso M12. E esse parafuso, ele prende o olhar reto. No final, depois que isso está montado, esse é o formato. O suporte, o parafuso aqui no meio e o olhar reto. Esse é o formato. Está montado aqui. Então, com isso, o poste está preparado para a gente prender o cabo óptico no poste. Ponto. Para prender o cabo, a gente precisa de uma outra coisa, que são as alças pré-formadas. Alças pré-formadas. Como, por exemplo, essa aqui. Eu tenho uma alça pré-formada aqui. Está aqui. A alça pré-formada, ela é usada para passar ela pelo olhar reto. Então, aquele olhar reto que a gente viu antes, ele fica na ponta aqui da alça, está prendendo a alça no poste, e a alça, ela abraça o cabo para prender o cabo óptico. E aí, o resultado final disso está aqui. Está aqui. Cabo passando por dentro da alça e aqui tem o olhar reto. E a alça, ela tem uma propriedade interessante, que cada vez que o cabo é tracionado, ela prende cada vez mais o cabo. Quanto mais força fizer na alça, mais ela vai trancar o cabo. Então, com o passar do tempo, o cabo trabalhando no poste, fazendo pressão, dilatando o cabo durante o dia e retraindo durante a noite, cada vez mais o cabo faz força e ele vai ficar preso. Agora, qual que é o problema? O problema é que ferragens não tem homologação. Então, se não tem homologação, não tem um padrão que a gente possa se basear cegamente. Por exemplo, ferragens de aço ou ferragens de plástico? Existe muita ferragem de plástico como essa aqui, né? O problema é que o plástico, com o passar do tempo, ele resseca, ele pode ressecar, pode quebrar, ele não vai aguentar 20 anos no poste, com certeza. Olha, por exemplo, a rede antiga da Oi de telefone, por exemplo. Se você olha lá, aquela rede que já está pendurada, ó, anos e anos e anos e anos, é tudo aço galvanizado. Essa é a estrutura e está lá o cabo até hoje. Não é suporte de plástico. Então existem bons suportes de plástico, mas nenhum suporte de plástico ele vai ter a mesma vida útil, por exemplo, que um suporte de aço, né? E como não existe uma regulamentação, não existe Anatel para esse tipo de material, não é obrigado a ter Anatel, na verdade, não tem um padrão de qualidade, testes que a gente pode se basear, digamos assim, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma CTO é obrigada a ter Anatel. Então, a gente sabe que tem requisitos mínimos que ela atende. Pode ser que não seja a melhor CTO do mundo, mas tem requisitos mínimos que ela atende, tá? Agora, os suportes não. As alças pré-formadas não. E aí a gente tem um problema. Cabos têm bitolas diferentes. A gente viu isso. E as alças pré-formadas, elas são identificadas, os fabricantes botam um pinguinho de cor. Por exemplo, alça verde, alça amarela, alça vermelha. Na teoria, essa cor ela é referente à bitola do cabo. Só que o que acontece? Eu já vi acontecer do cara comprar a alça amarela, mas a alça amarela do outro fabricante era para outro tipo de cabo. E aí, se você errar a alça no cabo, se a alça for muito grande, o cabo vai correr. Se a alça for muito pequena, à medida que o cabo está forçando a alça, ele vai danificar o próprio cabo, vai danificar o tubo luz do cabo. Então, o que você tem que ficar esperto quando você vai comprar ferragens, quando você vai comprar as alças em especial, é verificar para qual bitola de cabo quantos milímetros, e depois disso, você tem que ir lá e conferir o cabo que você está usando. Poxa, quantos milímetros é o cabo que eu estou usando? Por quê? Porque tem diferença de cabo para cabo. Tem diferença de bitola se o cabo é seco ou se o cabo é gelado, do fabricante A para o fabricante B. Existe uma variação. Existe uma variação do próprio fabricante conforme lote. Pode mudar de um lote para outro lote, depende do processo de fabricação. Tanto que, quando a gente olha o datasheet, ele fala aqui, por exemplo, que um cabo AS80,
o diâmetro externo de um cabo de 2 a 12 vias, é a primeira linha que eu estou lendo aqui, ele pode ter de 10,6 milímetros e uma diferença de mais ou menos 0,2 para cima ou para baixo. Pode ter essa variação. Então tem que ficar esperto na hora que vai comprar a alça por isso, porque existe essa diferença. Tá? Esse é o kit para ancorar o cabo. E aí tem também o passagem. O passagem ele é muito parecido, é o mesmo suportezinho, é o mesmo parafuso, o que muda é só esse cara aqui. Tá? Aí a apresentação final dele fica um pouquinho diferente, mas também passa a BAP aqui pelo meio e prende o cabo por aqui. Então vamos lá. Passei na nossa aula de hoje por todos os componentes. Eu falei de OLT, falei do SFP, falei que sai pelo SFP o sinal, falei do conector, do cordão, do alinhador, do DIO, do cabo, da fibra, do splitter de primeiro nível, caixa de emenda, cabos de tubo luz único, CTO, splitter de segundo nível, conector mecânico, drop, PTO e ONU. Acredito que tenha falado por todos. Nunca contabilizei, mas vou contabilizar sem dúvida nenhuma. Tá? E aí, por que é importante conhecer isso tudo? Poxa, você vai fazer a instalação, você vai passar por todos esses componentes. Você tem que saber se o componente está certo, está bem dimensionado, se ele é bom, se ele é ruim, se vai dar problema. Enfim, tem que conhecer, não adianta. Tá? Então, por isso que eu preparei essa aula de hoje. E eu fiz questão de trazer o mais prático possível, com vários exemplos aqui. Eu tentei mostrar para você todos esses exemplos e contar um pouquinho de cada um. Pessoal que está participando ao vivo aqui, vamos tirar umas dúvidas, vamos começar a olhar para o chat agora, tá? Eu tenho uma meta pessoal, que é todo dia aprender uma coisa nova sobre fibra ótica, projeto FTTH ou provedor. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa sobre esses assuntos. E se eu não aprender, no final do dia eu vou lá, eu pesquiso até achar alguma coisa que eu aprendi. E eu acho que se todo mundo fizesse isso, aprender uma coisa nova diferente, logo, logo fica melhor. Não adianta, vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir trabalhar, entregar um trabalho de qualidade, sem dúvida nenhuma, aprendendo uma coisinha diferente por dia. Uma coisinha diferente por dia. Tá? Pode ser que eu falei umas coisas aqui que você nem vai usar hoje, não vai usar amanhã, não vai usar semana que vem, mas daqui a pouco vai precisar. E aí você vai saber. Você vai lembrar assim, poxa, o Machado falou lá naquela aula. Então vamos lá, vamos começar a ver as perguntas aqui. O Wellington perguntou se existem outros modelos de CTO. Eu acabei falando durante a aula, né, Wellington? Mas sim, existem vários modelos de CTO. A minha dica é, cara, vê se a tua tem que ser no poste ou tem que ser no vão no poste, escolhe um bom fabricante, uma que tenha Anatel. Se ela tem Anatel, não significa que é a melhor CTO, mas significa que aquelas que são muito ruins já foram descartadas, então isso é o mínimo. Tá? O projeto deve prever os ângulos de reflexão sempre. Sim, Samuel, no projeto, o mundo ideal do projeto é que tenham essas informações. Tá? Mas a maioria das redes, elas não têm projeto. A grande maioria não tem projeto ou tem projetos incompletos, né? Então, eu acho que a galera que está instalando, a galera que está no campo, tem que ficar ligada nessas coisas aí para poder fazer ajustes, para ter uma rede melhor. Não adianta lá instalei conforme mandaram. Se der problema, isso não é problema meu. Não é assim que funciona. Se der problema seu, der problema na rede, é problema seu também. Né? A rede vai ficar ruim, a internet do cliente vai cair, o cliente vai reclamar de instabilidade, o provedor vai perder cliente e depois não adianta ficar chorando que o provedor não está muito bem. Né? Então eu acho que é problema de todo mundo, uma rede ruim, uma rede mal instalada. O Harry perguntou qual é o site para virar aluno. Harry, vai nas nossas redes sociais, chama lá no direct ou vai no fiberschool.com.br que você vai achar tudo certinho lá. Tá? Você vai achar lá tudo certinho. Qual o melhor utilizar em uma rede balanceada ou desbalanceada? Edson, balanceado ou desbalanceado depende do lugar onde é que você vai construir a rede. Né? As duas têm qualidades e as duas têm defeitos. Né? Cabe a gente entender qual que é melhor em cada situação. Eu tenho uma aula de 20 minutos, 25 minutos que é só sobre isso. Dá uma olhada aqui no YouTube, bota ali Faber School balanceado e desbalanceado que você vai achar. Tá? Eu trago vários exemplos, várias situações e aí quando você acerta o tipo na região, cara, é perfeito. Você tem economia, a rede fica bom. Quando você erra, pepino. Pepino porque pode ser que custe mais caro. Tá? O Márcio perguntou o seguinte, a interface da OLT, o padrão da porta é para apenas 128 clientes? Márcio, as OLTs GPON, quando elas foram desenvolvidas, era no máximo 64. E com o passar do tempo, os fabricantes aperfeiçoaram o TDM da OLT e conseguiram estender para 128 clientes. Tá? Então, em GPON, máximo 128 clientes. EPON, máximo 64 clientes. XGPON e XGS-PON você consegue já trabalhar com 256, tá? O
a tecnologia ela já nasceu suportando 256 clientes, tá? O colega comentou o seguinte, que ele montou uma estrutura usando o FTTH, usando low friction, usando drop, tudo conectorizado, a categoria do laser... Tá, ele perguntou o seguinte, ele disse que montou uma rede, tudo com drop, conectorizado, e ele perguntou se a categoria do laser pode dar um up no sinal. Por que isso? Porque como tem bastante conector, acaba atenuando mais. Se atenua mais, o sinal vai ficar um pouquinho menor. O laser com uma classe mais forte, ele pode dar um up sim no sinal, sem dúvida nenhuma, mas é importante você entender se está atenuando demais, se tem conector com problema, se está ruim, ou se realmente o sinal é esse, porque deveria ser assim por causa dos conectores, tá? Então, antes de trocar, faz o cálculo de potência, porque talvez não precise trocar. Talvez tenha que refazer algum conector que não ficou legal, tá? O Gabriel pediu para falar um pouquinho mais sobre XGPON. Gabriel, cara, o assuntinho polêmico XGPON e XGS-PON, tá? Polêmico pelo seguinte, cara, porque hoje em dia os materiais que tem por aí é muito datasheet, muito material de fabricante falando que vai ter ou falando que vai suportar tal coisa. Só que tem pouca coisa na prática, porque é algo muito recente ainda. Não tem redes a larga escala em XGS-PON, isso não tem ainda. Tem algumas redes, alguns provedores que estão engatinhando com XGPON e com XGS-PON, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou reunindo informações, eu estou falando com provedores que já trabalham com essas tecnologias e um dia vai ter uma aula só sobre isso. Na prática também, nessa mesma pegada aqui, trazer para o mundo real. Não adianta eu vir aqui falar coisas de datasheet, de como é, sem ter nada prático, tá? O que eu sei sobre elas, que é o XGPON, em resumo, né? O XGPON, ele tem 10 GB de down e 2,5 de up por porta. Ele é assimétrico, tá? E o XGS é 10 de down e 10 de up, tá? Ele é simétrico, né? Ele entrega mais banda no upload também, tá? O que é o mais que eu sei entre eles? Que eles suportam no máximo 256 clientes por porta-PON. Já suporta 256 clientes por porta-PON já na versão 1 dele, digamos assim, tá? O que mais eu sei? Que as frequências, os comprimentos de onda são diferentes. Então, o downstream, uma OLT XGS-PON, ela trabalha com 1577 nanômetros. O GPON é 1490. E o XGPON e o XGS-PON, 1577. O upload, o upstream, na verdade, ele trabalha com 1270. Então, olha só. Para quem vai trabalhar com XGPON e XGS-PON, o power meter é diferente. Ele vai ter que suportar 1577 e 1270 nanômetros para a gente aferir o sinal corretamente. E aí, se você tem os dois tipos de rede, GPON e XGPON, XGS-PON, você vai ter que ter 4 comprimentos de onda que o teu power meter vai ter que suportar ou 2 power meters diferentes, tá? Então, cara, do mundo teórico para o datasheet para a vida real, tem uma distância gigante aí, tá? Eu tô preparando material e um dia eu vou trazer aula só sobre isso, tá, Gabriel? Vai um tempinho mais para conseguir juntar esse material, tá? Mecanicamente falando, os tamanhos dos acopladores são iguais? Sim. O acoplador UPC azul e o APC, mecanicamente falando, é a mesma coisa. A forma que o cara injeta esse plástico para essa aqui é igual. Não tem diferença nenhuma, tá? A questão é, vai fazer uma conexão APC? Usa verde. Vai fazer UPC? Usa azul. Por quê? História rápida, tá? Um dia eu fiz um projeto para um cliente e aí o sinal não estava dando como deveria dar. Não estava dando. E a gente estava aproveitando uma estrutura existente. Tá? E aí o que eu fiz? Eu fui fazer um survey lá no cliente e aí tinha DIO, tinha fibra, tinha tudo. E quando eu olhei pro DIO dele, cara, tudo azulzinho. Beleza, azul, UPC, legal. E aí eu comprei um cordão azul, né? Azul para ligar na porta-PON, UPC, e azul para ligar no DIO, porque o DIO era azul. E o sinal não dava bom. Trocava conector, fazia limpeza e não ficava bom o sinal. E aí o que eu fiz? Um dia eu estava lá inspecionando. Eu sou chato para sinal, tá? Sou bem chato para sinal. E um dia lá eu tava dando uma olhada no DIO dele, tá? Tá solto aqui minha bandeja. Mas eu tava olhando pro DIO dele e o DIO, ele fica tapado. Você abre o DIO, você só enxerga isso aqui. Esse aqui tá sem tampa porque eu deixei de propósito pra gente falar da parte interna dele, né? E o DIO fica tapado. Até que assim ele fica tapado, que foi onde é que eu enxerguei. Só que eu fui um pouco além, eu puxei o DIO um pouquinho mais para baixo. Quando eu puxei o DIO um tanto assim para baixo, eu enxerguei que aqui dentro o pigtail era verde, cara.
Então, o que aconteceu? O cara que montou o DIO usou tudo pigtail verde aqui, e ele usou o acoplador azul, e o Machado olhou o alinhador azul e botou um conector azul. Crente que estava fazendo o negócio certo. Tá? Então, quando você usa um acoplador errado, você induz alguém a errar. Isso pode acontecer no DIO e pode acontecer aqui também. Imagina o técnico vai ativar um cliente, o técnico sobe lá na caixa, abriu a CTO, azul. Beleza, vou botar um conector azul. Ele vai lá e bota o conector azul. Mas aí quando abre a CTO, lá dentro é verde. Olha que sacanagem, cara. Isso aqui é uma sacanagem botar o alinhador errado. Tá? Então, assim, existe o DIO de cada cor para você usar o DIO, não, perdão. Existe o alinhador de cada cor para você usar o alinhador certo, tá? Para não induzir ninguém aí a gerar um erro na rede, a perder sinal de bobeira, né? E eu conto, é tão bom contar uma aula com histórias próprias, viu? Nossa, é tão bom mesmo, cara. Ter essa estrada aí de 10 anos no mundo ótico para poder contar histórias de verdade mesmo como elas têm que ser, tá? Esse material que eu preparo aqui sempre é um material trazendo para a prática mesmo, cara. Eu não estou aqui para falar blá blá blá, eu estou aqui para mostrar uma coisa objetiva, que faça diferença, que você tem que cuidar, e é assim, ponto final, né? Com coisas que eu já vi, com histórias que eu já vi, fugindo daquelas promessas, daquelas coisas que são blá blá blá. A gente vê tanta porcaria na internet por aí, e a gente tem que aprender a ter um filtro, cara. O que é blá blá blá, o que a gente não vai usar, e o que a gente vai usar, e o que vai fazer diferença no nosso projeto, na nossa rede e tudo mais. Então, eu espero ter te ajudado com todo esse material aqui. Se você aprendeu uma coisa nessa aula de hoje, eu fico muito feliz. Se amanhã você puder fazer uma coisa diferente, uma coisa melhor, eu realmente fico muito feliz. Obrigado mesmo, né? Já deixo o convite de novo para a próxima aula, que a gente vai falar sobre dimensionamento de ferragens, que é um abacaxi dimensionar ferragens sem fazer o projeto de compartilhamento, mas eu estou desenrolando aqui para a gente fazer de uma forma muito fácil isso na prática. Beleza? Galera, valeu! Muito obrigado e eu espero te ver de novo aqui na semana que vem na nossa próxima aula. Valeu!